Fala pessoal, tudo bem? Bezerra na área, mais um conteúdo aqui no nosso canal do YouTube para você que nos acompanha. E é o seguinte, se você quer receber dicas, vídeos todas as semanas, como alavancar o seu capital no mercado imobiliário, comprando imóveis com 30% a 70% de desconto e na maioria dos casos podendo financiar 95% do valor do imóvel, ou seja, com 5% de entrada, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa as notificações, faz toda a bagaceira aí, porque o nosso canal é dedicado para você que quer fazer esse tipo de negociação no mercado mais sólido e seguro que é o mercado imobiliário. Como escolher o seu primeiro imóvel? Casa ou um apartamento? Qual estratégia seguir? Para você que está iniciando e está um pouco com medo, mas será? O que eu faço? Será que eu compro uma casa? Será que eu compro um apartamento? Qual seria a estratégia? É justamente sobre isso que eu quero conversar com você que está me acompanhando. E eu vou já iniciar esse vídeo, essa ideia, né? Eu já comprei algumas casas, já comprei alguns apartamentos nessa modalidade de comprar dos bancos. Para você que é novo no canal e está um pouco perdido, existe uma modalidade de você comprar imóveis com 30% a 70% diretamente dos bancos, Itaú, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, Porto Bank, entre outros bancos que existem. E o melhor de tudo é que você pode comprar esses imóveis com 5% de entrada, isso mesmo. Isso acontece porque esses imóveis voltaram para o banco, né, para esses bancos por inadimplência, por algum problema, alguma coisa que aconteceu no meio do caminho. O banco consolidou novamente esse imóvel e ele disponibiliza pro mercado. E essa modalidade não é uma modalidade de leilão, tá? É uma modalidade de você fazer uma compra direta com o banco e poucas pessoas sabem o caminho desse processo. Hoje eu tenho uma assessoria, um acompanhamento para te ajudar a abrir a tua visão no mercado imobiliário para você alavancar em 2, 3, 4, 5, 6 vezes o seu capital no mercado seguro e sólido que é o mercado de imóveis. Mas vamos lá, qual estratégia utilizar? O que comprar primeiro, Bezerra? Uma casa, um apartamento? Tô pensando, tô com medo e eu queria entender quais pontos você analisa para tomar essa decisão, né? É muito comum isso, principalmente para quem é meu aluno, como hoje nós temos um processo de assessoria e temos uma comunicação direta através, durante um ano, dessa pergunta ser comum, eu ajudar ali a galera, falar, olha, faz isso, faz aquilo, vai com essa estratégia e tudo mais. Mas os pontos principais e um dos pontos muito importantes entre uma casa e um apartamento é o custo que você vai ter com a reforma deste imóvel. É uma etapa. A segunda etapa é o que está, ou seja, qual produto naquele bairro, naquela região que você está pensando em comprar, mais vende, ou seja, tem mais procura. É uma casa ou um apartamento. Basicamente, esses dois pontos os pontos mais... Existem outros detalhes também, mas esses dois pontos são os pontos que você tem que ter mais cautela para tomar essa decisão. Então vamos lá. Primeiro ponto, sobre a região. Imagina que eu vou comprar um imóvel numa região X, lá num bairro X. Eu, antes de comprar esse imóvel, faço uma pesquisa, uma breve pesquisa de região. Então, por exemplo, imagina que aqui tem um bairro aqui próximo, que é o bairro Suzano. Vou dar um exemplo aqui. Suzano é um bairro aqui próximo do meu escritório. Não tão próximo assim, mas enfim, tem um bairro. Suzano. E aí eu quero comprar. Eu ligo em algumas imobiliárias da região e faço uma pesquisa de mercado. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho um apartamento numa média de 200, 300 mil reais, ou uma casa de 230 ou 300 mil reais. O que a galera que tá aparecendo aí na imobiliária tá preferindo? Falo isso porque eu construo, eu falo isso porque eu compro casa, eu falo isso porque eu tenho uma casa já. Enfim, aí você fala da forma que você quiser, mas o cara ele vai te abrir uma visão, o corretor vai te abrir uma visão. Fala assim, olha... Ô fulano, cara, o que eu acho, o que tá acontecendo é que a galera tá procurando mais apartamentos, porque apartamento a galera sente uma segurança maior pelo fato de ter o condomínio e tudo mais, gosta de uma piscina, de um lazer, hoje em dia tem filho e tal. Porque hoje é muito relativo, antigamente tinha muito disso, apartamento ninguém, né, a galera não quer porque tem que ter o condomínio, mas hoje apartamento é segurança, o cara trabalha o dia inteiro, precisa deixar a mulher dele sozinha, o cara quer deixar a mulher numa segurança, então um apartamento é uma segurança, os filhos dele, né? Se você tem uma casa de rua, é mais perigoso, existe a casa de condomínio também, aqui nós estamos dando dois exemplos, uma casa de bairro e um apartamento no bairro, nós não estamos falando de condomínio fechado, tá? Casas de condomínio fechado, duas opções
que eu estou dando inicialmente. Então, vamos lá. Você vai fazer uma pesquisa para você entender e ali você já vai ter uma primeira visão. Casa, cara, casa é melhor, cara. Casa, assim, a procura é maior, a galera sempre vem procurando uma casa, quer um quintal, quer uma garagem. Por isso que eu falo que depende da região. Porque muitas vezes você vai numa região que é mais tranquila, a galera gosta de casa, quer casa. Muitas vezes você vai numa uma região um pouco mais perigosa, um pouco mais, enfim, que tem ali uma criminalidade maior, a galera vai preferir um apartamento muitas vezes, entende? Então tudo isso é bom você já ter uma visão inicial. Claro que os dois fatores vendem, mas a pergunta é, o que tem uma demanda muito maior? Casa ou apartamento vai vender? Eu costumo dizer o seguinte, entende uma coisa para abrir sua visão sobre o mercado imobiliário, é por isso que eu tenho tanta confiança e tenho brilho no olho para falar sobre esse assunto. Pode existir investimento, pode existir negócio, pode existir tudo, mas o mercado imobiliário só cresce. Nós temos aí exemplos, pandemias, crises, que o mercado imobiliário nunca parou. A cada dia que passa tem imóveis sendo construídos, feitos. Agora, existe um método para esse processo dar certo. É por isso que as construtoras não param de crescer. É por isso que as casas não param, que o construtor não para de fazer imóvel. Por quê? Por isso que o banco não para de financiar imóveis também. Por quê? Porque todos os dias as pessoas compram imóveis. Agora, tem gente que fala assim, mas eu tenho um imóvel que não está vendendo, não vende e tal. Tudo bem, não tem um método, a pessoa não tem um método, ela não fez uma reforma no imóvel, ela não sabe como comportar com aquele imóvel, o que ela tem que fazer, alguma coisinha, uma maquiada naquele imóvel para vender, acelerar o processo dela de venda. Então, o primeiro ponto importante é você entender a demanda um pouco maior. Isso é o crucial? Não necessariamente, mas é uma visão muito importante para você tomar a sua decisão. Legal, eu descobri que casa é melhor. Vou dar um exemplo aqui agora interessante. Casa tem uma demanda maior, o cara falou para mim, o corretor falou para mim que vende apartamento, vende casa, porém casa ainda a procura é maior. Legal, agora você tem que se preocupar com uma segunda etapa. A segunda etapa que você tem que se preocupar é o seguinte, qual capital você tem disponível para iniciar no mercado imobiliário? Como assim, Bezerra? Vamos lá. Quando você vai adquirir um imóvel, você tem que se preocupar com 3 coisas muito importantes. A primeira é a entrada do financiamento, se você vai fazer uma estratégia de alavancagem financeira, que seria comprar um imóvel com 5, isso é a sacada mais interessante, aí você está assistindo o vídeo e tá falando assim, Bezerra, mas, cara, eu quero comprar tudo à vista, eu sou o cara, tô com dinheiro aqui, cara, eu quero comprar à vista. Legal, mas você já se perguntou, você já teve um mentor do teu lado que abriu a tua visão para colocar num papel para você ir provar por A mais B, que é muito mais vantajoso você deixar o seu dinheirinho aí, suado dinheiro, investido no banco, que a rentabilidade que ele te proporciona é maior do que a taxa de um financiamento hoje em dia? Já parou para pensar nisso? Que se eu ganho mais dinheiro com dinheiro parado, qual a lógica de eu descapitalizar para comprar um imóvel, sendo que se eu utilizar um financiamento, a taxa de juros do financiamento ela é menor do que a rentabilidade que eu estou recebendo com o meu dinheiro parado no banco e ainda tenho liquidez. Bezerra, isso eu não sabia, mas cara, você esqueceu de um detalhe. Já sei qual é o detalhe que você vai falar. O imóvel está financiado durante 20, 30 anos, legal. Agora, o que você não sabe, ou já sabe, se você já você acompanha aqui o canal, enfim, já acompanha nosso conteúdo, é que mesmo que o seu imóvel financiado apareça um novo comprador, que ele vai financiar, o financiamento dele quita o seu financiamento e você paga o proporcional, o tempo que você utilizou esse financiamento. Olha sua mente, ó. Costumo dizer que quando você começa a entender isso, você entende que existe uma brecha no mercado imobiliário. Que basicamente eu compro com 5% de entrada, utilizo o dinheiro do banco para fazer dinheiro. Pá! Qual é a frase mais forte que existe? Quem tem dinheiro faz o quê? Dinheiro. Eu não tenho o dinheiro completo, mas você tem o recurso que é o dinheiro do banco. Mas é muito complicado fazer um financiamento. Não, é você que não tem o conhecimento para isso. Hoje é mais fácil você financiar um imóvel do que muitas vezes comprar um carro. Sabe por quê? O imóvel é um bem fixo. Ninguém leva, ninguém rouba, ninguém faz nada. Um carro é um bem móvel. Pode roubar, pode tacar fogo, pode ter enchente, você pode esconder, entre outras coisas. Ou seja, o banco ele sente muito mais segurança em financiar um imóvel do que vender muitas vezes um carro. É por isso que precisa score alto para comprar o carro, precisa isso, precisa aquilo outro. O imóvel não. O imóvel basicamente você precisa ter uma renda para declarar ali baseado que você consegue pagar aquela parcela e as burocracias não são tão grandes como, por exemplo, comprar um carro, tá? Então, uma coisa importante para você definir se vai ser uma casa ou um apartamento é o valor que você tem. Então vamos supor que o seu valor tá bem apertadinho. Você tem ali, sei lá, 15 mil reais, 10 mil, 20 mil reais. Vamos falar de um dinheiro apertado. Que dá para criar uma estratégia, inclusive, para você transformar esses 10, 15, 20 mil reais em 50, 60, 70 mil reais de lucro, tá? No período de um ano. Duvida?
Entende melhor sobre esse assunto que você vai saber. Sabe por quê? Porque imagina assim, ó, você compra um apartamento de 200 mil, que ele saiu por 100 mil reais, que você comprou direto do banco com 50% de desconto. Você viabilizou essa compra com 5%, 5 mil reais. Aí olha só, as coisas importantes que você tem que pensar. 5 mil reais. Você vai gastar em média de documentação mais 5 mil reais. Vamos arredondar. 5 mil reais, 10 mil. Legal. Você vai comprar, adquirir aquele imóvel. Agora tem um detalhe. Lembra que eu falei que para vender existe um método? E o método justamente para vender esse imóvel é você dar uma maquiada no imóvel. Ou seja, você dá aquela reformadinha para você vender de novo. Diferente de uma construção do zero, você comprou um imóvel pronto. Então você não precisa se preocupar com tantas coisas. Normalmente, o que você se preocupa? Com pintura de portão, janela, trocar lâmpadas, né, interruptores se estiver ruim e acabou, coloca a casa para vender. Só nisso dá um upgradezinho na fachada, né, um grafiato, alguma besteirinha ali só para dar um up. Pensa o seguinte, ó, você aí que é homem ou você que é mulher, na hora do cara ali sair para um rolê, para uma festa, ele vai vir uma mulher na balada. A mulher na balada como é que tá? Tá maquiada, cabelo escovado, maquiagem, roupa bonita. Ela vai beijar na boca, sim ou não? Ela vai sair com... Vai sair, porque outros caras vão olhar. E se o cara tomar uma, então, meu Deus, só cada cerveja que vai tomando, cada cachaça que vai tomando, a mulher vai ficando mais bonita, não é assim que funciona? Com todo respeito às mulheres, vocês sabem que é assim, vocês fazem um up, né? Pra valorizar mais, com certeza. O cara também se perfuma, se arruma, penteia o cabelo, não vai todo largado. O imóvel é quase a mesma coisa, né? Por quê? Porque você tem um imóvel, você vai deixar o imóvel todo largado, toda a parede precisa pintar, precisa fazer isso. Não vai. Você vai vender? Não vai. É isso que acontece hoje. Você pode ver, quem tá chorando não faz nada com o seu imóvel. Não tem um método, não tem um processo. Aí a pessoa não vende e fica chorando. Então, quando você vai pegar seu imóvel, você já tem que pensar nisso. Ou seja, eu tenho que ter uma parte do dinheiro para dar uma maquiada no meu imóvel. Legal. Se você tem que pensar isso agora, você vai entender mais fácil qual a melhor decisão para você tomar. Se você pega um apartamento, lembra que eu falei que o que normalmente, tanto eu quanto os meus alunos, para adquirir os imóveis, nos preocupamos? Numa reforma básica. Legal. Se você pegou um apartamento de 40, de 50, de 60 metros, um apartamento, o que você vai se preocupar com aquele apartamento? Basicamente uma pintura, porque a janela já tem o padrão do prédio, um apartamento não tem muito o que inventar, então é a pintura, arrumar um detalhe. Hoje, a média para você fazer uma reformazinha num apartamento, né, para deixar ali bonitinho, é de 2.500, vamos colocar de R$2.500 a R$5.000, porque você pegou um apartamento, eu mesmo compro vários apartamentos, que a única dor de cabeça é só pintar o apartamento, acabou, não tem mais nada pra fazer. Pintou, acabou, tá novo, a nossa ia pra vender e pronto. Ou seja, R$2.500, você pinta o apartamento? Tem gente que fala assim, mas e a reforma, meu Deus, a pessoa acha que eu tô construindo o prédio. Não tô construindo o prédio, eu tô reformando um apartamento que tá ali dentro. Eu gasto R$2.500 uma pintura, vai pintar muito bem aquele apartamento. Então, é uma média entre R$2.500 a R$5.000 um apartamento. Ou seja, você tem o dinheiro da documentação, da entrada da documentação, sendo que esses R$5.000 você ainda pode parcelar, correto? Você não precisa pagar à vista. Depois você pegou o imóvel, você ainda pode dar uma flexibilidade, parcelar a tinta em 10 vezes, você vai colocar, então você nem precisa ter o dinheiro completo, mas você tem que colocar isso no seu cálculo. Legal. Agora imagina uma casa. Eu achei uma oportunidade legal, uma casa que, cara, ela é muito maior, ela é mais legal, ela tem um quintal maior, ela tem a garagem maior. Tudo bem, mas a reforma também vai ser maior. Porque uma casa, se a porta da frente tá muito ruim, você tem que pegar e trocar a porta da frente, você vai gastar um dinheiro. Se a janela é uma janela muito antiga, você tem que trocar a janela, você vai gastar um pouco de dinheiro. É muito, Bezerra? Não. Normalmente, uma casa é um investimento de 5 claro, pode ir valores exorbitantes, por isso você tem que entender muito bem o que você está fazendo. É por isso que existe um método, tá? Mas é de 5 a valor infinito. Mas normalmente uma média que eu ajudo meus alunos, que eu oriento a pegar, é uma reforma entre 5 a 12 a 15 mil reais no máximo de reforma. Seria pintura, trocar uma coisa ou outra, dar uma repaginada na frente, colocar um piso, colocar um grafiato na fachada. Para quê? Chamar atenção aquele imóvel. Automaticamente você vai acelerar muito o processo de venda. Qual é o tempo médio, Bezerra, para vender o imóvel? De 6 a 8 meses. É o tempo médio. Isso aí já é validado. Já tenho anos fazendo dessa forma, tá? Qual é o tempo máximo? Normalmente 12 meses. Qual a pior das hipóteses, Bezerra? Você aumentar teu patrimônio, porque você pega, dá o up nesse imóvel, aluga o imóvel, o próprio aluguel paga o financiamento e automaticamente você deixa anunciado para vender. Coloca tudo isso em contrato, né, com a pessoa que alugou o imóvel e aí, quando você vender, você quita automaticamente esse processo, quita o financiamento
financiamento e a diferença vai pro teu bolso. Pegou um imóvel de 200, pagou 100, gastou 10 com reforma, vendeu quitou na hora do financiamento por 90, 100 mil lá o financiamento você ainda tem, você coloca 70, 80 mil reais no bolso. Nesse exemplo, né, eu já fiz negociações onde eu coloquei em uma negociação R$1 milhão. Por quê? Porque eu peguei uma casa de condomínio que valia 2 milhões e pouco, paguei 1 milhão nessa casa, reformei, enfim. Ou seja, utilizei o dinheiro do banco. Então a estratégia de utilizar o dinheiro do banco é muito interessante e a definição se você vai iniciar com casa ou apartamento é baseado no seu bolso e na sua estratégia e na região. Duas coisas importantes então para recapitular. Primeira, qual o seu capital? Segunda, qual a demanda daquele tipo de imóvel naquela região que de fato você quer comprar, naquele bairro, naquele lugar que você quer comprar. Então, basicamente é isso. Eu espero que eu tenha sido muito claro no conteúdo, essa ideia. Não quero ficar encebando conteúdo, falando de isso, um monte de fufu. Tudo que eu ensino hoje, tudo que eu faço, tudo que eu prego hoje é baseado no que eu faço. Nós já movimentamos mais de 10 milhões no mercado imobiliário e não foi do dia para a noite, nem claro, foi errando, quebrando a cara, aprendendo e não foi em teorias, foi na prática. Então, decida por qual caminho você vai, levando em consideração esses dois pontos muito importantes. Legal? Tamo junto, eu acho que mais um conteúdo para vocês. Coloca aqui nos comentários se faz sentido, se não faz, se você entendeu, se ficou com alguma dúvida, se realmente essa lógica, essa é uma estratégia que eu utilizo comigo. Pode ser que, não, eu quero uma outra estratégia. Legal, você utiliza a estratégia que você achar melhor, mas a que dá certo comigo, com meus alunos, há alguns anos já, é a estratégia desses dois pontos importantes. Tamo junto, um grande abraço do Bezerra e é nóis para mais um conteúdo para vocês. É nóis e abraço.